Você já parou para pensar no que realmente significa ser invisível? Não no sentido de um superpoder, mas no sentido mais cruel da palavra. Ser invisível é quando olham para você, mas não te enxergam. É quando sua identidade, sua história, seu valor como ser humano são apagados por um preconceito, por uma suposição, por um uniforme. Agora, imagine essa sensação acontecendo com uma das pessoas mais reconhecíveis do planeta. Você consegue imaginar Cristiano Ronaldo, o ídolo global, o atleta milionário, sendo jogado contra uma parede, revistado na rua como se fosse um criminoso qualquer? Parece roteiro de filme, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o Brasil inteiro, acostumado a gritar seus gols, ficou em um silêncio profundo quando ouviu o que ele tinha a dizer depois. Essa não é uma história sobre futebol. É uma história sobre dignidade. Era para ser só mais uma tarde tranquila em São Paulo. Sabe aquele dia em que tudo parece calmo, o céu de brigadeiro, aquele sol de fim de tarde que pinta a cidade de dourado? Pois é. Cristiano Ronaldo tinha acabado de sair de um evento beneficente ali na periferia, um projeto com crianças de uma comunidade carente, e quando ele fazia essas coisas, ele era outro cara. Todo simples, camiseta da seleção brasileira, uma amarela, claro, calça jeans surrada, boné preto para tentar passar despercebido. Ele sempre foi assim quando aparecia nesses projetos sociais. Nada de holofote, nada de frescura. Era um acordo que ele tinha com as ONGs, sem imprensa, sem alarde, só ele e a vontade genuína de ajudar. Ele tinha passado a tarde inteira com a molecada. Tirou foto, deu risada, distribuiu um monte de bola autografada e até jogou uma peladinha com os meninos num campinho de terra batida. O povo ali amava ele. E não era o amor pelo astro do futebol, mas o respeito pelo homem que voltava ali todo ano, sem nunca esquecer da promessa que tinha feito. Ele estava leve, sorrindo, e quando o evento acabou, decidiu sair caminhando sozinho até o carro dele, que estava estacionado umas 2 ou 3 quadras dali, sem segurança, sem assessor, sem ninguém por perto, só ele. Parecia que estava curtindo aquele ar de pessoa comum, sabe? Aquele prazer de andar na rua sem ser parado a cada segundo, de poder olhar as casas, ouvir o som da vizinhança, sentir o cheiro do churrasquinho da esquina. Era um luxo que o dinheiro dele não podia comprar. Ele caminhava devagar, as mãos no bolso, o boné bem baixo no rosto, mas o sorriso ainda estava ali, um sorriso de satisfação. Ele pensava nas crianças, na energia delas, na esperança que viu nos olhos de cada uma. Pensava que o esforço de estar ali, longe de casa, valia a pena por momentos como aquele. Era um respiro na vida maluca de treinos, jogos, viagens e pressão constante. Ali, ele não era o CR7. Ele era só o Cristiano. E isso era tudo que ele queria ser naquele instante. Só que no meio do caminho, entre uma quadra e outra, tudo mudou. A calma daquela tarde foi rasgada ao meio por um som que arrepia qualquer um naquela parte da cidade. A freada brusca de uma viatura. Do nada, o carro da polícia encostou com violência do outro lado da rua. 2 policiais, jovens, com aquela postura rígida de quem quer mostrar serviço, desceram correndo. Um deles, o mais alto, com o rosto fechado, apontou diretamente para ele e gritou, a voz cortando o ar. "É aquele ali, camiseta amarela, igual da descrição do rádio." Nem perguntaram nada, nem quiseram saber quem era. A abordagem foi instantânea e agressiva. Já chegaram mandando, com a autoridade que só um uniforme pode dar. "Encosta na parede, vagabundo! Mão pra cima, agora!" Cristiano parou. Congelou. Por um segundo, ele achou que era uma brincadeira, uma pegadinha de algum programa de TV. Ele olhou para os lados, procurando as câmeras. Não tinha câmera nenhuma. O tom dos policiais não era de brincadeira, era real. O coração dele, que batia tranquilo, deu um pulo. Ele até tentou manter a calma, levantando as mãos devagar. "Calma, irmão. O que está acontecendo?" Ele perguntou com aquele sotaque inconfundível, uma mistura de português de Portugal com o que ele aprendeu no Brasil. Mas ninguém quis ouvir. Ninguém estava interessado na explicação dele. Um dos policiais, o mais baixo e mais forte, empurrou ele com uma força desnecessária contra o muro de uma casa. A batida seca do corpo dele na parede fez um barulho oco. O boné caiu no chão, revelando o rosto mais famoso do futebol mundial.
Mas eles nem olharam. Para eles não era um rosto, era um alvo. Revistaram ele ali mesmo, no meio da rua, na frente de todo mundo que começava a parar para olhar. Alguns moradores que tinham visto ele mais cedo no evento começaram a se juntar, cochichando. Ué, não é o Cristiano Ronaldo? Mas a voz deles era baixa, tímida, com medo de se meter. E os policiais, focados na sua missão, nem sequer olharam para a cara dele. Eles só viam o que queriam ver: a camiseta amarela, a cor errada, na hora errada, no lugar errado. O que ele não sabia era que a poucos quarteirões dali tinha acontecido um assalto. E a única descrição que a polícia tinha era um suspeito de camiseta amarela. E naquele momento, para aqueles dois policiais, Cristiano Ronaldo era apenas isso, mais um. Existe um momento em que a realidade te atinge como um soco no estômago. Para Cristiano, esse momento foi ali, com o rosto pressionado contra a aspereza de um muro pichado, as mãos de um estranho apalpando seu corpo com uma brutalidade fria. Ele ainda tentou, mais uma vez, usar a única arma que tinha, sua identidade. Eu sou o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, do futebol. A voz dele saiu abafada, quase um sussurro de incredulidade. Ele esperava um estalo de reconhecimento, um pedido de desculpas, qualquer coisa. Em vez disso, o que ele recebeu foi uma risada de deboche, de escárnio, que cortou mais fundo do que o empurrão. Um dos policiais, o que o segurava, riu e disse, bem perto do ouvido dele: Ah, é? E eu sou o Messi então. Agora cala a boca e fica quieto. Aí você imagina a cena. Um dos maiores atletas de todos os tempos, um ícone que movimenta bilhões, que é reverenciado em estádios do mundo todo, parado no meio da calçada de uma rua da periferia de São Paulo, sendo tratado como um qualquer. E o pior de tudo, ele estava completamente vulnerável, sem documento, sem celular, sem a carteira. Tinha deixado tudo no carro, justamente para se sentir mais livre, mais normal. Que ironia! A tentativa de ser normal o tinha jogado na situação mais anormal de sua vida. Os policiais não quiseram saber de nada. Não deram a ele o benefício da dúvida. Para eles, a recusa em acreditar era uma forma de poder. Eles eram a autoridade, e ele era só mais um suspeito de camiseta amarela, que ainda por cima era folgado de se passar por famoso. A pequena multidão de moradores que se formou assistia a tudo com uma mistura de choque e impotência. Alguns pegaram os celulares, mas não sabiam se filmavam ou não. Havia o medo de que, se eles interviessem, a viatura pudesse voltar para eles depois. Uma senhora que tinha ganhado uma bola autografada para o neto gritou de longe: Moço, ele é o Cristiano mesmo, ele estava com as crianças! Mas a voz dela se perdeu no barulho do trânsito, ignorada pelos policiais que já tinham decidido o destino dele. Terminaram a revista, não encontraram nada, obviamente, mas isso não importava. O procedimento tinha que ser seguido. Colocaram ele dentro da viatura como se fosse um bandido perigoso, empurrando a cabeça dele para baixo. A porta bateu com um som metálico e final. Dentro do carro, o cheiro era de suor e desinfetante barato. O espaço era apertado, claustrofóbico. Ele ainda tentou argumentar, a voz agora um pouco mais firme, mas ainda sem agressividade. Olha, eu entendo o trabalho de vocês, mas houve um engano. Eu sou Cristiano Ronaldo. Vocês não me reconhecem? Do banco da frente, só ouviu silêncio. Um silêncio pesado, carregado de desprezo. Depois de alguns segundos, o policial que estava no volante deu uma risadinha e falou para o parceiro: Tá cheio de engraçadinho hoje em dia querendo se passar por famoso para se livrar da gente. O outro concordou com um grunhido, e foi ali, naquele momento, que Cristiano se calou. Mano, pensa nisso. O cara que já levantou o troféu da Champions League 5 vezes, que já fez milhões e milhões de pessoas chorarem de alegria com um gol no último minuto, agora estava ali, calado, preso, sendo julgado e condenado por causa de uma camiseta amarela. No caminho para a delegacia, ele ficou quieto. Mas não era um silêncio de medo, não era um silêncio de quem se deu por vencido, era um silêncio diferente. Era o silêncio de quem, de repente, entende uma verdade terrível sobre o mundo. Deu para ver no olhar dele. Ele já tinha entendido que ali, naquele momento, a fama dele não valia absolutamente nada. O dinheiro dele, os carros de luxo, as mansões, os seguidores no Instagram, nada disso importava. Não era o astro do futebol que eles estavam vendo no banco de trás. Era só mais um suspeito.
Um cara de pele bronzeada, cabelo escuro e camiseta amarela, exatamente como o rádio da polícia tinha descrito. E aí você para pensar, e essa é a reflexão que começou a tomar conta dele. Quantas vezes isso já não aconteceu com quem não tem nome, com quem não tem câmera gravando, com quem não tem nem voz para gritar? Quantos Joãos, Marias, Pedros já não passaram por essa mesma humilhação, por essa mesma injustiça, e a história deles nunca foi contada? A história deles morreu ali mesmo, dentro de uma viatura ou numa sala fria de delegacia. O mais louco é que naquele instante a história deixou de ser sobre ele, Cristiano Ronaldo, e passou a ser sobre o que ele representava. Um corpo, uma cor de roupa, um estereótipo. E mesmo assim, ninguém quis ouvir, ninguém quis ver. E o que ia acontecer depois, meu amigo? Aí sim é que a coisa ia pegar fogo de verdade. Mas até ali, naquele cubículo de metal em movimento, tudo que ele tinha era o silêncio. O silêncio e a dignidade de quem, mesmo sendo arrastado para o fundo do poço da humilhação, ainda não tinha perdido a postura. Essa sensação de impotência, de ser julgado antes mesmo de abrir a boca, é uma das piores que existem. Se essa primeira parte da história já mexeu com você, se você também acha que ninguém deveria passar por isso, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Porque o que vem a seguir vai te mostrar como a dignidade de um homem pode ser mais forte que a violência de um sistema inteiro. E não esquece de deixar seu comentário. Você já presenciou uma situação de injustiça e ficou sem saber o que fazer? Quero muito saber sua opinião. Quando a viatura finalmente chegou na delegacia, o mundo lá fora parecia ter desaparecido. O único universo que existia era aquele, um prédio cinza, com grades nas janelas e uma atmosfera que parecia carregar o peso de milhares de histórias tristes. Ninguém ali na recepção, entre policiais sonolentos e pessoas esperando para registrar boletins de ocorrência, parecia saber quem era aquele homem de camiseta amarela, calado, com um olhar firme, que desceu do carro escoltado pelos 2 policiais como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Não usaram algemas, mas o constrangimento estava no ar, mais pesado que qualquer corrente de metal. O ambiente era gelado, a luz branca e forte feria os olhos, e o som constante de portas de ferro batendo ecoava pelos corredores. Era o clima pesado de um lugar que já nasceu para o conflito. Cristiano ficou ali, encostado na parede fria do corredor de entrada, enquanto os 2 policiais faziam o registro da ocorrência bem-sucedida com um escrivão entediado. Ele ainda tentou, com uma paciência que ele mesmo não sabia de onde vinha, falar com calma. Senhores, me escutem, por favor. Eu sou Cristiano Ronaldo. Eu não fiz absolutamente nada. Houve um engano. Mas ninguém deu a menor atenção. Era como se a voz dele fosse um ruído de fundo. Um dos agentes falou baixinho com o outro, mais alto o suficiente para ele ouvir. Diz que ele se acha o Ronaldo. Deve ser algum doido que fugiu do hospício. A humilhação era como uma camada extra de tinta naquela parede suja, constante, visível, mas ignorada por todos. E aí, do nada, como se a cena já não fosse ruim o suficiente, aparece uma figura que parecia ter saído de um filme de terror. Um cara alto, forte, de cabelo raspado e uma cara de poucos amigos que faria qualquer um atravessar a rua. Fardado, com a insígnia de sargento brilhando no peito, era o tal do Sargento Henriques. Bastou olhar a cara dele para saber que o homem não era flor que se cheirasse. Ele já chegou com a voz grossa, as botas batendo com força no chão, marcando o território. Esse aí é o engraçadinho que tá fazendo graça na rua dizendo que é famoso? O policial que trouxe Cristiano, querendo agradar o superior, só fez que sim com a cabeça, com um sorrisinho subserviente. E aí o Henriques deu uma risadinha seca, irônica, que não tinha nada de humor. Ah, claro, o craque do Real Madrid veio parar na nossa humilde delegacia. Que grande honra a nossa! O sarcasmo pingava da boca dele. Cristiano continuou na dele. Não retrucou, não xingou. Ele simplesmente levantou o rosto e olhou bem nos olhos do sargento. Não era um olhar de desafio. Era um olhar de questionamento. Um olhar que dizia: sério isso? É assim que você trata um ser humano? Mas o sargento Henriques não gostou nem um pouco daquele olhar silencioso.
Ele interpretou a dignidade como afronta. Tá me encarando por quê, ô palhaço? Tá achando que aqui é campo de futebol, é? Aqui quem manda sou eu. E então veio o absurdo. Um negócio que ninguém, nem nos piores pesadelos, poderia esperar. No meio daquele corredor, com todo mundo olhando, outros policiais, pessoas detidas, funcionários, o sargento Henriques deu um passo à frente, encheu a boca de saliva e cuspiu na cara do Cristiano. Isso mesmo que você ouviu. Ele cuspiu. Na cara de um dos maiores ídolos do esporte mundial, que estava ali, indefeso, sem ter feito nada. O cuspe bateu no rosto dele e fez aquele barulho seco, nojento, que ecoou naquele silêncio tenso. Dá até raiva de lembrar, de imaginar a cena. Cristiano não disse uma única palavra. Ele não xingou, não empurrou, não reagiu com violência. Ele apenas fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando se transportar para outro lugar. Respirou fundo, uma respiração que pareceu durar uma eternidade. E então, muito devagar, virou o rosto para o lado. Com a manga da camiseta amarela, a mesma camiseta que o colocou naquela situação, ele limpou o cuspe do seu rosto. Continuava calado. O silêncio dele, naquela hora, gritava mais alto que qualquer palavra de ordem, que qualquer xingamento. Era um silêncio que doía na gente, que só de imaginar já sente o estômago revirar. Sabe aquele tipo de dor que não faz escândalo, mas que fica estampada no olhar, uma dor que diz, você me quebrou por dentro? Era isso. Nesse exato instante, um estagiário de direito lá no fundo da delegacia, um garoto que devia ter uns 20 e poucos anos, arregalou os olhos. Ele era fã de futebol. Ele não estava vendo um suspeito. Ele reconheceu o formato do rosto, o maxilar, o olhar, mesmo naquela situação terrível. Gente, eu acho que esse é o Cristiano Ronaldo mesmo. Ele murmurou baixinho, quase sem ar, com medo de falar alto e se complicar. A frase parecia ter se perdido no ar, mas não se perdeu. Ela plantou a primeira semente da dúvida ali dentro. Um outro policial, mais velho, um inspetor chamado Andrade, que estava perto, ouviu. Andrade era da velha guarda, um cara que já tinha visto de tudo e era mais cético. Ele olhou para o rosto do homem humilhado, franziu a testa e, num gesto quase automático, sacou o celular do bolso. Abriu o Google, digitou Cristiano Ronaldo e clicou na aba de imagens. Ele ficou uns 10 segundos em silêncio, comparando a tela do celular com o rosto do homem em pé, de camiseta amarela, calado, com uma dignidade que parecia inabalável. E aí? O choque de realidade bateu. As feições, a pinta perto da boca, o corte de cabelo. Não havia dúvida. Pera aí, disse o inspetor Andrade, quase em um sussurro para si mesmo. A semelhança não era coincidência. Era ele, era o próprio. E de repente, a tensão na sala mudou de lado. Todo mundo que antes ria ou ignorava, agora começou a dar passos discretos para trás, como quem percebe que cometeu um erro gigantesco, um erro que poderia custar o emprego de todos ali. O sargento Henriques, percebendo a mudança no ar, cruzou os braços e bufou, tentando manter a pose de autoridade. Ah, qual é? Vão cair nessa historinha agora? Isso é golpe! Um folgado querendo se passar por famoso para se livrar de uma acusação. Ele tentou rir, mas o som saiu forçado, oco. Ninguém riu com ele. Ninguém mais achava graça. O clima de deboche tinha evaporado, substituído por uma névoa espessa de pânico. O estagiário, que agora tinha certeza absoluta do que via, já tinha corrido, de forma discreta, para avisar o chefe da delegacia. E o inspetor Andrade, com a voz e a postura completamente transformadas, se aproximou de Cristiano. O tom já não era de acusação, mas de um respeito quase temeroso. Senhor, me desculpe a pergunta, mas... o senhor é mesmo o jogador Cristiano Ronaldo? Cristiano, que ainda sentia o calor da humilhação no rosto, olhou para o inspetor e respondeu com a mesma calma, sem levantar a voz, um decibel sequer. A resposta dele foi uma navalha. Sou sim, mas parece que ninguém aqui quis ouvir isso antes. Nesse momento, o silêncio caiu feito uma pedra no ambiente. Cada batida de coração parecia um trovão. O sargento Henriques deu um passo instintivo para trás. O rosto dele, antes vermelho de raiva e arrogância, agora estava pálido de medo. Ficou visivelmente desconcertado. Os olhares de todos os seus colegas se voltaram para ele. O mesmo cara que minutos antes era o alfa do lugar, que cuspira em um homem inocente, em um ídolo mundial,
Agora era o centro de um círculo de vergonha e constrangimento. Ele era o problema. E um problema muito, muito grande. Enquanto isso, o estagiário, o garoto que teve a coragem de duvidar, já tinha feito algo que mudaria tudo para sempre. Antes mesmo do inspetor Andrade confirmar no Google, o garoto, escondido atrás de uma pilastra, tinha filmado a cena do cuspe. Um vídeo curto, de 10 segundos. Tremido, de má qualidade, mas que capturava a essência da brutalidade. E na velocidade do desespero e da indignação, ele mandou aquele vídeo para um amigo jornalista, com uma única frase. Cara, você não vai acreditar no que está acontecendo na delegacia agora. Aquele clique no botão enviar foi o estopim de uma bomba atômica digital. O amigo jornalista, vendo o potencial daquela imagem, jogou o vídeo num grupo de imprensa no WhatsApp. Em menos de 5 minutos, o vídeo estava no Twitter. Em 10 minutos, a hashtag #RealRespeito é o mínimo começou a subir, junto com "E o Ronaldo injustiçado". Em 30 minutos, os maiores portais de notícia do Brasil já tinham estampado a manchete. Cristiano Ronaldo é detido e agredido em delegacia de São Paulo. O vídeo do cuspe rodava sem parar, em looping, para milhões de pessoas. A coisa tinha saído do controle. Não, ela não tinha saído do controle. Ela tinha encontrado o seu verdadeiro curso, o da opinião pública. Lá dentro da delegacia, alheios à tempestade que se formava lá fora, a hierarquia tentava conter os danos. O delegado-chefe, um homem chamado Mendes, foi avisado. Ele entrou na sala principal marchando, com os olhos pegando fogo. Quando ele viu a imagem de Cristiano Ronaldo no celular do inspetor Andrade, uma foto do jogador num evento, horas antes, com a mesma camiseta amarela, o mesmo boné, o mesmo rosto, ele ficou branco como papel. Você está me dizendo que ele está aqui, agora? Perguntou ao inspetor. O inspetor engoliu em seco. Sim, senhor. E o sargento Henriques? Ele cuspiu no rosto dele. O delegado Mendes levantou da cadeira na hora, como se tivesse levado um choque. Ele não era um policial novato. Ele sabia o que aquilo significava. Não era só um erro de procedimento, era um desastre de proporções inimagináveis. Ele marchou pelos corredores, chegou na cena do crime, porque aquilo era a cena de um crime contra a dignidade, respirou fundo e disse, a voz firme, mas cheia de desespero contido. Senhor Cristiano Ronaldo, em nome de toda a corporação, eu lhe peço as mais sinceras desculpas. Isso nunca, em hipótese alguma, deveria ter acontecido. Cristiano não respondeu de imediato. Ele ficou olhando para os rostos ao redor. Não havia raiva em seu olhar, havia algo pior, uma decepção profunda, daquelas que ninguém esquece. Ele respondeu, e cada palavra pesava uma tonelada. O problema não foi só o erro, foi o fato de ninguém ter me escutado, foi terem me julgado sem nem olhar no meu rosto. O delegado virou para o Henriques, que estava encolhido num canto. Sargento, para a minha sala, agora, e entregue sua arma e seu distintivo. Henriques tentou argumentar, a voz falhando. Delegado, foi um mal-entendido, eu posso explicar. A resposta de Mendes foi um corte seco. Chega. O senhor vai responder por cada um dos seus atos. E considere-se afastado de suas funções a partir deste exato momento. A primeira cabeça tinha rolado, mas a avalanche estava apenas começando. Lá fora, os primeiros carros de reportagem já começavam a estacionar na porta da delegacia, atraídos pelo cheiro de notícia que a internet exalava. O jogo tinha virado, e agora as regras não estavam mais nas mãos da polícia. A verdade tem um poder incrível, não tem? E hoje, com a tecnologia, ela pode viajar o mundo em segundos. Essa virada de jogo mostra que a voz de uma pessoa ou a imagem de um celular pode sim fazer a diferença. Se você acredita no poder da verdade e na importância de expor a injustiça, eu te peço, compartilhe este vídeo. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. E comente aqui embaixo, na sua opinião, o afastamento do sargento foi suficiente? O que você acha que seria uma justiça de verdade nesse caso? Depois que o delegado Mendes mandou afastar o sargento Henriques, o clima na delegacia mudou completamente. Aquele ar de arrogância e poder deu lugar a um silêncio estranho, pesado, onde todo mundo queria falar alguma coisa, mas ninguém tinha coragem. Cristiano ainda estava ali, no canto da sala.
Um agente, de forma muito solícita, trouxe uma toalha úmida e um copo d'água. Ele limpou o rosto devagar, com uma calma que contrastava com o caos que se instalava ao seu redor. As pessoas só observavam de longe. Alguns estavam com uma clara expressão de vergonha no rosto, outros nem conseguiam encará-lo. A verdade é que cada pessoa ali dentro, do policial mais antigo ao funcionário da limpeza, percebeu a dimensão da estupidez que tinha sido feita. Não era só um erro, era uma mancha na reputação de todos eles. Enquanto isso, lá fora, o mundo digital estava em chamas. O vídeo do cuspe não era mais só um viral, tinha se tornado um símbolo. Tinha gente ligando de jornais da Espanha, de Portugal, da Inglaterra. Apresentadores de TV no Brasil interrompiam a programação para comentar o caso ao vivo. Ex-jogadores e colegas de profissão começaram a se manifestar. Neymar postou um stories com o fundo preto e a frase: "Inacreditável. Força, irmão, estamos com você." Messi, conhecido por ser mais reservado, compartilhou a notícia no X e escreveu algo simples, mas poderoso. "Todo o meu respeito a Cristiano Ronaldo. A violência e a humilhação nunca são a resposta." Até clubes rivais, como o Barcelona, emitiram notas oficiais de solidariedade. A coisa tomou uma proporção gigantesca, global. Na frente da delegacia, o que começou com alguns curiosos e repórteres rapidamente se transformou numa multidão. Fãs começaram a aparecer, muitos deles vestindo a camisa da seleção ou dos times por onde ele passou. Traziam cartazes feitos à mão, com frases como: "Respeito é o mínimo", "Justiça por CR7", "Sua dor é a nossa dor." Outros começaram a cantar músicas de estádio, adaptando as letras para mostrar apoio. Eram jovens, idosos, crianças, gente de todas as classes sociais, emocionadas. E o mais incrível, tudo isso aconteceu de forma espontânea. Ele não pediu nada. Ninguém convocou. As pessoas simplesmente sentiram a dor dele. Sentiram como se a humilhação que ele passou fosse, de alguma forma, a representação da dor de muita gente que nunca é ouvida. O delegado Mendes, trancado em sua sala, estava no telefone. E não era com seu superior. A ligação vinha de Brasília, do Ministério da Justiça. Queriam saber em detalhes o que estava acontecendo. Pediram um relatório completo, as imagens das câmeras de segurança da delegacia, os nomes de todos os policiais envolvidos. A pressão era imensa. Mendes respondia com a voz firme, mas por dentro estava em pânico. "Estamos tratando o caso com total transparência. O sargento responsável já foi afastado e um inquérito rigoroso foi aberto." Cristiano, mesmo vendo toda essa movimentação frenética ao seu redor, continuava surpreendentemente sereno. Ele não quis dar entrevista para os jornalistas que já se acotovelavam na porta. Só fez um pedido: "Posso ligar para o meu irmão?" O irmão dele, Assis, atendeu no segundo toque. E quando ouviu o que tinha acontecido, do outro lado da linha, ficou em choque. A voz dele era pura incredulidade e raiva. "Eles fizeram o quê? Onde você está? Fica aí, não sai daí. Tô indo para São Paulo agora." Assis pegou o primeiro voo que encontrou. Não demorou muito para ele chegar na delegacia. Ele passou no meio daquela multidão de repórteres e fãs sem dar uma palavra, com o rosto fechado, entrou por uma porta lateral que o delegado indicou e foi direto até a sala reservada onde Cristiano estava esperando. O reencontro dos dois foi uma cena poderosa. Não teve palavra, só um abraço. Um daqueles abraços demorados, de irmão, que falam mais do que qualquer discurso. Um abraço que dizia: "Eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Nós vamos passar por isso." Assis só falou baixinho no ouvido dele: "Você não está sozinho nisso, e isso não vai ficar assim." Lá fora, a multidão crescia a cada minuto. O nome, Cristiano Ronaldo, já era o assunto mais comentado não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Foi nesse momento que o delegado Mendes, entendendo que a situação já era muito maior que a sua delegacia, chamou Cristiano e seu irmão e perguntou, com muito cuidado: "Senhor Ronaldo, a imprensa do mundo inteiro está lá fora. O senhor quer dar uma declaração? Nós podemos organizar uma coletiva e garantimos sua total segurança, mas a decisão é inteiramente sua." Cristiano se levantou e foi até a janela da sala. Ele olhou lá para baixo, viu aquele mar de gente esperando. Viu os cartazes, as câmeras, os celulares apontados para o prédio.
Ele viu a dor e a solidariedade nos olhos daquelas pessoas. Ele respirou fundo e disse: mais para si mesmo do que para os outros. Se eu sair daqui pelos fundos, calado, vai parecer que eu aceitei tudo isso, que eu aceitei a humilhação, e eu não aceito mais. Foi ali que a decisão foi tomada. Ele ia se pronunciar, mas ele não ia falar como a celebridade, não como a estrela do futebol. Ele ia falar como um homem, como um ser humano, como alguém que sentiu na própria pele, mesmo que por algumas horas, o peso esmagador do preconceito, do abuso de poder e da injustiça. E todo mundo que estava naquela sala entendeu. Aquele momento, aquela fala, ia mudar muita coisa no Brasil. O salão principal da delegacia, normalmente um lugar de caos e burocracia, foi transformado às pressas. Empurraram umas mesas para o canto, alinharam umas cadeiras de plástico e os próprios cinegrafistas improvisaram as luzes. Mas o ambiente estava carregado de uma seriedade incomum. Não era só mais uma coletiva de imprensa sobre um crime ou uma operação. Era o momento em que Cristiano Ronaldo ia falar, e o mundo inteiro estava em silêncio para ouvir. Ele entrou devagar, com o irmão Assis ao seu lado. Ele ainda estava com a mesma camiseta amarela, a mesma que um agente tinha lavado às pressas para ele. Mas a camiseta, mesmo limpa, parecia carregar as marcas invisíveis do que tinha acontecido. Não dava para fingir que estava tudo bem. O olhar dele dizia tudo. Estava calmo, mas era uma calma cortante, firme. Ele sabia exatamente o que precisava dizer. Os jornalistas, normalmente barulhentos e agressivos na busca por um furo, ficaram em um silêncio respeitoso. Nem respiravam direito. Celulares ligados, câmeras prontas. Ninguém queria perder uma única palavra. Cristiano pegou o microfone com as duas mãos, como se estivesse se ancorando nele. Olhou para a pequena plateia de repórteres. Depois olhou diretamente para a lente da câmera principal, como se estivesse olhando nos olhos de cada pessoa que o assistia em casa. E então, ele começou a falar. Boa noite, eu nunca, em toda a minha vida, pensei que um dia eu fosse precisar vir a público para falar sobre algo assim. A voz dele era baixa, mas cada sílaba era clara. Eu sou um homem que cresceu aprendendo o valor do respeito, que acredita que tratar o outro com dignidade é o básico, é o ponto de partida. Mas hoje eu fui tratado como se eu fosse nada. Ele fez uma pausa. Ninguém na sala mexia um músculo. Eu estava saindo de um evento com crianças. Estava com o coração leve, feliz. E em questão de minutos, eu me tornei um suspeito, sem motivo, sem nenhuma explicação. A única justificativa era a cor da minha camiseta. Só isso. Ele deu uma olhada para o lado, como se estivesse revivendo a cena. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o zumbido das luzes. Era visível que estava doendo lembrar. Eu tentei falar o meu nome, eu disse quem eu era, mas ninguém quis escutar, ninguém quis olhar no meu rosto. Eu fui empurrado, fui revistado, fui desrespeitado na frente de todos. E depois, na delegacia, cuspiram em mim. Ele não alterou o tom de voz ao dizer isso, mas a crueza da palavra fez com que um arrepio percorresse a espinha de todos. Cuspiram em mim, como se eu fosse lixo. Nesse momento, alguns jornalistas abaixaram a cabeça. Era impossível não se sentir cúmplice, como sociedade, daquela cena. E Cristiano continuou, e foi aí que a fala dele deixou de ser sobre ele. E sabem o que é pior do que tudo isso? É saber que essa história, a minha história de hoje, acontece todos os dias neste país. Acontece com gente que não tem uma câmera para filmar, que não tem fama para ser reconhecida, que não tem um irmão para ligar. Se fizeram isso comigo, que tenho tudo, imaginem o que fazem com quem é invisível para esse sistema. A pergunta retórica ficou pairando no ar, pesada, acusadora. Eu não estou aqui para pedir justiça só por mim. Eu estou aqui por cada jovem negro da periferia que é parado e humilhado. Por cada trabalhador que é tratado como bandido por causa da sua roupa, por cada mãe que chora a perda de um filho por um engano. Eu estou aqui por todos que já foram confundidos, humilhados, tratados como criminosos só por causa da cor da pele, da roupa que vestem ou do CEP onde moram. A emoção tomou conta da voz dele por um instante, mas ele assegurou, firme:
Eu não quero vingança, eu não quero palco, eu só quero uma coisa, e peço que todos vocês que estão me ouvindo repitam isso comigo: respeito. Porque no final das contas, respeito é o mínimo, é o que todo e qualquer ser humano merece, seja ele quem for. Quando ele disse essa frase, respeito é o mínimo, ela se tornou um hino. Nas redes sociais, a hashtag explodiu instantaneamente, subindo para o primeiro lugar mundial. As pessoas não comentavam apenas, elas adotavam a frase. Ele finalizou com um agradecimento calmo. Obrigado a todos que me ouviram. E obrigado por entenderem que hoje, essa luta não é só sobre mim. É sobre todos nós. Ele entregou o microfone e saiu da sala em silêncio, mas ninguém ali tinha mais dúvida. Aquele silêncio dele, aquela atitude contida, dizia muito mais do que 1000 gritos de raiva. Lá fora, a multidão que ouviu tudo por alto-falantes improvisados começou a aplaudir. Não era um aplauso de show, era um aplauso emocionado, doído, um aplauso de reconhecimento. As pessoas entenderam. Uma senhora gritou, com a voz embargada: "Obrigado, Cristiano! Obrigado por não se calar!" E ele, de dentro do carro, apenas acenou com a cabeça. Naquele dia, Cristiano Ronaldo não fez um gol. Ele marcou a história e mostrou que, às vezes, o gol mais importante da sua vida não é feito com os pés, mas com a coragem de se manter de pé quando tentam te derrubar. Essa história nos ensina que dignidade não tem preço e respeito não é um favor, é um direito. A atitude de Cristiano Ronaldo transformou uma experiência de humilhação em um movimento por mudança. E agora, a bola está com a gente. O que nós fazemos com essa lição? Se essa história tocou você de alguma forma, se você também acredita que respeito é o mínimo, então mostre isso para o mundo. Curta este vídeo para que o YouTube o mostre para mais pessoas. Compartilhe com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho, porque vamos continuar trazendo histórias que inspiram, que nos fazem pensar e que nos lembram do poder que temos de fazer a diferença. E por favor, comente aqui embaixo. Respeito é o mínimo. Vamos juntos espalhar essa mensagem. Porque quanto mais gente consciente, menos espaço a injustiça terá. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, seja você também alguém que faz a diferença.